Queridos irmãos e irmãs, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela, assim como um pai e uma mãe, tem, entre tantas outras funções, tarefas, a de dizer aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. E hoje nós nos colocamos diante da liturgia e encontramos estes dois aspectos da nossa vida de fé. O Evangelho, o versículo 13, diz: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, aquilo que nós devemos fazer, o que a palavra nos leva a realizar em nossa vida e em nossa caminhada. A primeira leitura é a cena de alguém, um rei chamado Baltazar, filho do rei Nabucodonosor, que fez o que não devia fazer. E comecemos por aqui então. O rei Baltazar, em sua vida e em seu governo, foi ruim. Fez escolhas erradas. Colocou Deus de escanteio, jogou Deus num baú, deixou ele lá apodrecendo e seguiu a sua vida do jeito que bem entendeu. Nós estamos diante de um momento de festa, de alegria, de embriaguez deste rei com todos os seus da corte, secretários, sacerdotes, mulheres, concubinas, todos eles festejando, bebendo em cálices de ouro, cálices que foram roubados do povo de Israel, quando o rei Nabucodonosor, o pai dele, invadiu o território e se apossou de tudo. E agora chega este momento da vida do rei em que, em algum momento, em alguma situação, ele fica apavorado. Porque diante de toda esta festa, esta alegria que não leva a nada, aparece dedos desenhando, escrevendo alguma coisa. Claro, eles já estavam bem embriagados, então começam a ver coisas também, né? Temos que botar o pé no chão da realidade aqui do texto. Mas o fato é que este rei, vida, olhando para si, e o texto vai dizendo isso de um modo simbólico, ele percebe que aquilo que ele fez não serviu a Deus. Ele serviu a deuses de ouro, de prata, de barro, de madeira e sei lá mais eu o quê. De pedra, de bronze, mas são deuses que não servem para nada. Que não falam e que não ouvem. Quais são os deuses que nós hoje servimos e que não falam e nem ouvem, né? Deuses de papel, deuses tecnológicos e assim por diante. E diante desta presença de dedos que vão desenhando, escrevendo e dizendo, é a palavra de Deus que nos diz isto, 3 palavras para este rei. Este rei, minha gente, são todos aqueles e aquelas, queiramos não nos incluir nisso, mas talvez teramos que, são aqueles e aquelas que não escolhem Deus, que escolhem a coisa errada, que escolhem o caminho distante, longe. 3 palavras que não são traduzidas, né, permanecem no hebraico, mané, tessel e parsim. Mas palavras que têm um sentido e um significado. A primeira palavra é Deus dizendo: rei, o teu tempo acabou. Tudo o que tu fez, tudo o que tu buscou, te levou para o vazio, te levou para o nada. Os teus dias estão contados. Deus deu por concluído este reinado. A segunda palavra significa: tu foste colocado na balança e o teu peso não foi bom. Aquilo que era maldade, erro, equívoco, teve mais valor e a balança se desequilibrou na contramão da tua vida. A terceira palavra, diante disto, o teu reino está dividido.
Como tu não governou bem, tu vai perder o que tu tem. Quando a gente não faz as coisas de Deus, nós caímos neste mesmo perigo e risco. E aí, bom, precisamos cada um de nós olhar, né? Como que eu, na minha vida sacerdotal, como você na sua vida leiga, na sua vida conjugal, matrimonial, na sua caminhada de fé, no seu ambiente profissional, em todos os aspectos e sentidos. Quando não deixamos Deus ser Deus, a gente então vai se equivocar, vai se perder. Por outro lado, o Evangelho dizendo o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer diante das perseguições, das dificuldades, dos problemas da vida. Esta será a ocasião em que testemunhareis a fé. O rei não testemunhou fé em Deus nenhum, por isso se perdeu. Nós, pela graça dele, somos convidados em todos os momentos e situações da vida a testemunharmos a nossa fé. E eu gostaria de trazer 4 pontos para iluminar a tua caminhada de fé, que são experiências e momentos da nossa vida nas quais o que deve falar mais alto é a fé. O primeiro momento é o nosso batizado. Você já parou para pensar que a fé que nós temos, que nasceu no dia do batizado, né? É do dia do nosso batismo que nós fomos mergulhados nesta dimensão de graça e de fé. Esta semente foi plantada por alguém que antes de nós também experimentou Deus. Nós somos frutos da fé dos nossos pais, né? Nós somos frutos da igreja. Agora, o batizado não é só no dia aqui, voltinha no carrinho, né? Não foi só no domingo, mas é hoje também que vai crescendo e construindo e amadurecendo. E você e eu hoje, embora muitos anos atrás já fomos batizados, exceto a Liz, que foi só domingo, nós estamos hoje dizendo também, eu sou cristão. E eu quero viver a minha fé de batizado, de cristão. Nós somos frutos da fé de alguém. Agora autônomos, né? Donos também da nossa consciência, da nossa liberdade, a gente faz a caminhada e escolhe correto, dá testemunho da fé. O segundo aspecto, então o primeiro o batizado, o segundo é a Eucaristia, alimento para a fé, escolher o alimento correto, sustentar em nós e dar condições para que esta também cresça, né? Se desenvolva, amadureça, produza frutos. É Deus quem sustenta. E aí, sem a Eucaristia, a fé, ela não tem nutrientes necessários, suficientes para se manter de pé. O batizado, a Eucaristia, 2 sacramentos, depois a vocação de cada um de nós. A vocação à vida consagrada, a vocação ao matrimônio, a vocação leiga. Responder com a nossa vida de batizados, alimentados pela Eucaristia, responder a Deus e dar testemunho de fé. Responder à comunidade, responder a nós mesmos e dizer, eu creio, eu me mantenho firme, né? Com este auxílio, com esta graça, com este alimento. O quarto ponto, então nós temos o batizado, a Eucaristia, a vocação e a cruz. A cruz como sinônimo de seguimento e como oportunidade de crescer na fidelidade, mesmo quando nós não compreendemos tudo. Crescer na fidelidade, mesmo quando nós não compreendemos tudo. Oportunidade e ocasião para darmos testemunho da nossa fé. Que Deus nos ajude e que a palavra de hoje nos inspire a sempre termos diante de nós uma reta consciência para escolher o que devemos fazer e para saber dizer não ao que não nos compete,
enquanto cristãos. No instante de silêncio, rezemos.